Olá, 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 boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do Realize. Muito prazer, professor Irineu Ruiz. Vamos iniciar aí nossa live de hoje, falando aí sobre o crime de homicídio e como ele aparece aí no nosso exame de ordem, tá bom? Vamos lá, se inscreva aí no nosso canal, curtiu a nossa aula, deixa o like aí, deixa o joinha, clica lá no sininho para você também receber as lives e as notificações dos nossos canais. Semana que vem, vamos ter outros professores aí fazendo parte desse nossa grande equipe, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar aí o nosso conteúdo. Professor Irineu, eu vou lecionar para vocês aí no nosso curso a matéria de Direito Penal, Processo Penal e a prática penal também, para você que vai fazer a segunda fase aí na hashtag Melhor Matéria, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. Vamos iniciar aí nosso conteúdo falando sobre o crime de homicídio. Dá uma olhadinha. Quando nós falamos desse delito, dentro da nossa estrutura, o crime de homicídio, ele está previsto na parte especial dentro do nosso Código Penal, dentro de um título que se chama Crimes contra a Vida. Então, o objetivo do nosso legislador aqui é proteger a vida humana, tanto a vida intrauterina quanto a vida extrauterina, tá bom? Agora perceba, dentro dos crimes contra a vida, nós vamos trabalhar hoje apenas com um, o chamado crime de homicídio, tá bom? Agora vamos lá. O crime de homicídio, ele pode ser aí de duas formas, tanto o homicídio doloso quanto o crime de homicídio culposo, conforme vai aparecer aí para você na nossa tela. Então, tanto o homicídio doloso quanto o chamado homicídio culposo, tá bom? Então vamos lá, vai compartilhar aí os nossos slides com você dentro da nossa tela. Agora vamos lá. O crime de homicídio doloso, ele é dividido aí em três partes. O homicídio doloso, ele pode ser homicídio simples, ele pode ser o homicídio qualificado e ele também pode ser também chamado de homicídio privilegiado, tá bom? Então, o doloso, ele se divide nessas três partes. Homicídio simples, homicídio qualificado e o homicídio privilegiado. E nós temos também a figura do homicídio culposo aí, que pode aparecer também para você dentro do nosso exame, tá bom? Então, o homicídio culposo, ele também é questionado, ele também é objeto de perguntas aí dentro da nossa prova da OAB. Agora vamos lá. Quando nós olhamos aí para os crimes contra a vida, um ponto importante aí que nós temos que ressaltar dentro do nosso conteúdo é a competência do crime de homicídio. Na verdade, eu vou além. Os crimes contra a vida, de uma forma geral, eles são crimes cuja competência é do tribunal do júri, tá bom? Então, não esqueça, se for crime doloso contra a vida, nós vamos estar aí diante da figura do tribunal do júri, com as suas duas fases, que é estudado aí dentro do processo penal, tá bom? Agora vamos lá. Quando nós olhamos aí também com a questão dos nosso crime de homicídio, por que o professor decidiu trabalhar com esse crime com vocês, nós, analisando as provas antigas do exame de ordem, nós percebemos que foram 18 questões, até hoje, 18 questões que trabalharam só com a questão do crime de
homicídio, tá bom? 18 questões aí que trabalhavam sobre esse ponto. Agora, olha que interessante. Vamos voltar aí para a imagem do professor. Vamos lá. Desses 18 delitos, 18 questões, na verdade, delitos não, 18 questões que apareceram no exame de ordem, nós temos aí 7 questões que envolveram o homicídio culposo. Por incrível que pareça, de todos os homicídios que aparecem aí no exame de ordem, nós temos aí 7 questões que envolvem o chamado homicídio culposo. Nós temos 4 questões que envolvem o homicídio qualificado, 2 questões que envolvem erro sobre a pessoa, 2 questões que envolvem a tentativa de homicídio. E nós vamos ter uma de homicídio simples, uma de legítima defesa e uma de homicídio privilegiado, tá bom? Esse vai ser aí o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar com você, tá bom? Agora vamos lá, vamos voltar aí para o nosso slide. Vamos voltar lá para o nosso slide. Quando nós falamos do crime de homicídio, o nosso legislador, ele visou se preocupar com a questão da vida extrauterina. Então, ele visa a proteção do ser humano após o nascimento com vida. E é importante você ter na sua mente que o crime de homicídio, ele é considerado um crime de dano. Ele é considerado um crime de dano. O que significa dizer isso? Esse crime, ele vai produzir um dano efetivo ao bem jurídico tutelado, tá bom? Só recapitulando aí, voltando essa questão na sua memória, quando nós falamos a figura do bem jurídico tutelado, é o objeto de proteção dentro do nosso delito. Então, o objeto de proteção do crime de homicídio é a chamada vida esta extrauterina. Então, para que o crime de homicídio ele exista, ele vai produzir uma lesão efetiva na figura do bem protegido, a vida. Perceba, nem sempre o indivíduo, o sujeito ativo do crime, o autor, ele vai atingir esse resultado morte. Quando não atingir, estaremos diante da figura atentada. Mas é importante você lembrar que para ocorrer e para existir o crime de homicídio, é necessário que tenha uma efetiva lesão a esse bem jurídico tutelado, que nós chamamos de vida, tá bom? Agora vamos lá. Quando nós olhamos para a figura dos meios de execução, o crime de homicídio ele é considerado um crime de ação livre, ou seja, o autor do crime ele pode praticar esse delito de várias formas diferentes. Então, os crimes de ação livre, eles permitem que o nosso autor ele pratique o crime de acordo com a sua própria criatividade. Ele consegue praticar a infração da forma como ele deseja. Nesse ponto, nós lembramos que, pelo fato de ser um crime de ação livre, ele admite tanto condutas comissivas, como ele admite também as condutas omissivas, tá bom? Agora perceba, quando nós falamos das condutas comissivas, são aquelas condutas praticadas por ação, e as condutas omissivas são aquelas condutas praticadas por omissão. E aqui eu vou fazer um gancho com você, essa questão nós não vamos explorar na nossa live, porque ela acaba aí ultrapassando o conteúdo daquilo que nós nos propomos, mas eu vou deixar uma dica aqui para você, tá bom? Os crimes omissivos, ele pode ser configurado ou classificado como omissivo próprio, também chamado de omissivo puro, ou ele pode também ser chamado de omissivo impróprio. Lembrando para você que quando estamos diante do crime de omissivo próprio ou omissivo puro, o próprio verbo núcleo do tipo, ele vai trazer uma conduta negativa. Então você vai verificar lá, como por exemplo, a omissão de socorro, deixar de prestar o devido socorro, nesse caso é o crime omissivo próprio ou também chamado omissivo puro. E aqui é o start que eu quero deixar para você. O crime omissivo impróprio, ele na verdade, ele é chamado pela doutrina de crime comissivo por omissão. Crime comissivo por omissão. E aqui você vai lembrar, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos deixar marcado aí para você essa informação. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que faz surgir a figura daquilo que nós chamamos de garante ou de garantidor. Nesse caso, lembre
que, se tivermos diante do garante, é possível que, diante do crime omissivo impróprio, ou, se você preferir, comissivo por omissão, o autor responda aí também pela figura do homicídio, tá bom? Vamos lá. Continuando aí nos nossos estudos, em relação ao sujeito ativo, o crime de homicídio, ele é classificado como um crime comum em relação à autoria. O que significa dizer isso? Qualquer pessoa pode ser autor, sem qualquer tipo de distinção. Então, homens, mulheres, idosos, qualquer pessoa pode ser autor desse crime. Lembrando que os adolescentes não vão cometer o crime de homicídio, mas sim o ato infracional análogo ao crime de homicídio, tá bom? Outro ponto importante aqui, o nosso delito, ele também vai admitir duas figuras. Tanto admite a coautoria, então é possível que você tenha aí 2, 3, 4 autores praticando a mesma infração, como é possível também você ter a figura do partícipe. Então, nós admitimos aí a participação dentro desse delito. Ponto importante aqui, só para gerar uma reflexão e deixar aí uma possível questão para você dentro do nosso exame de ordem. A figurinha que se chama autoria colateral. A autoria colateral é muito legal. Nesse momento aqui estamos ressaltando aí a obra do Kleber Masson, ele ressalta essa questão, ele fala o seguinte, olha, vamos imaginar a seguinte situação, nós temos duas pessoas, vamos imaginar eu e você que está nos acompanhando aí nessa live agora ao vivo, eu e você desejamos matar a mesma pessoa, eu e você desejamos matar o mesmo indivíduo, tá bom? A mesma vítima. Entretanto, eu não sei da sua pretensão e você não sabe da minha pretensão. Então, um não sabe da pretensão do outro. Nesse caso, nós vamos simplesmente aguardar essa pessoa em determinado local e nós vamos praticar o ato de execução no mesmo momento. Vamos imaginar que tanto eu quanto você vamos matar essa pessoa com um disparo de arma de fogo. E nós dois disparamos ao mesmo tempo. Vamos lá. Olha que interessante aí esse comentário, esse trechinho que eu trouxe para você. Vamos lá. 2 ou mais pessoas querem matar a mesma vítima e realizam o ato de execução ao mesmo tempo, sem que uma saiba da intenção da outra. Sendo isso aqui que é importante, essa que é o ponto essencial. Sendo que o resultado morte decorre da ação de apenas uma delas. Então, perceba, o resultado morte do indivíduo, da vítima, vai ocorrer ou pelo meu disparo ou pelo seu disparo. Nesse caso, como é que vai ficar a responsabilidade penal do Irineu e a responsabilidade penal sua que está nos assistindo, que decidimos praticar o crime de autoria colateral? Perceba, um indivíduo, um dos autores, desconhece a pretensão do outro. Então, não existe qualquer linhame jurídico na nossa vontade, não existe aí uma unidade de desígnios entre eu e você que faça com que sejamos coautores, tá bom? Nesse caso, o que a nossa doutrina fala? Olha, nós vamos ter que fazer a perícia para conseguir constatar aquele que realmente matou. Aquele que realmente matou a vítima, vamos imaginar que foi o meu disparo de arma de fogo que matou a vítima, eu responderei pelo homicídio consumado. Entretanto, se eu retirasse o Irineu dessa circunstância da autoria colateral, você percebe que a sua bala poderia ter matado o nosso indivíduo, nossa vítima? Então, a nossa doutrina entende, e a jurisprudência vai no mesmo sentido, que você, que não foi o responsável pelo disparo fatal, mas disparou com potencialidade de atingir o resultado morte, automaticamente você vai responder pelo delito na sua modalidade tentada. Tá bom? Guarda essa informação. Agora, você pode me fazer uma pergunta. Peraí, professor, nesse caso que você explicou de autoria colateral, apenas uma das balas realmente atinge o evento morte. Mas e se acontecer, olha que interessante, a perícia realiza os exames periciais e fala o seguinte, olha, nós, peritos, não temos condições de estabelecer quem foi o verdadeiro responsável pela morte. Agora perceba, a perícia fala, não dá para saber se o disparo fatal veio do Irineu ou se veio de você. Nesse caso, nossa resposta a esta questão é
tanto eu quanto você vamos responder pela figura da tentativa de homicídio. Então, os dois respondem pelo crime em sua modalidade tentada. Por uma questão simples. Eu não posso imputar a um ou a outro o evento morte, porque eu não tenho condições de saber quem deu o disparo fatal, tá bom? A perícia, nesse caso, foi inconclusiva. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo aí nos nossos estudos, quando falamos em relação ao sujeito passivo do crime de homicídio. O sujeito passivo também é classificado como crime comum. Qualquer pessoa pode ser vítima desse delito. Da mesma forma, sem qualquer distinção de cor, raça, credo, posição social. Lembrando, só um detalhe, cuidado, que dependendo de quem for a vítima, ou seja, o ser humano que foi vitimado por conta dessa conduta, pode acontecer de você ter aí uma figura qualificada, pode ser que você tenha uma causa de aumento, então se atente às qualidades da vítima dentro do seu exame de ordem, tá bom? Vamos imaginar, o nosso examinador fala que o marido tirou a vida de sua esposa. Opa, é homicídio. Mas nesse caso, eu tenho o homem retirando a vida de sua esposa, de sua mulher. Nesse caso, nós estamos aí diante do feminicídio, porque envolve aí a questão da violência doméstica e familiar. Então, se atente a esses detalhes aí no momento que você for realizar o seu exame de ordem, tá bom? Vamos lá. Avançando aí nos nossos estudos, eu tenho que ressaltar para você também uma questão interessante que aparece em relação ao sujeito passivo, que é a existência do chamado crime impossível. Vamos lá. O crime impossível, ele aparece aqui para nós dentro do Código Penal, no nosso artigo 17, tá bom? Eu acredito que esse tamanho de letra deve estar bom para vocês, pelo retorno que o professor está tendo aqui, aparentemente está bom. Vamos lá. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, perceba, voilà, estamos diante do chamado crime impossível. Estamos diante do chamado crime impossível. Vamos lá. Quando nós estamos diante do crime impossível, a situação primeira aqui que nos interessa é essa daqui. Dá uma olhadinha. Absoluta impropriedade do nosso objeto. Absoluta impropriedade do objeto. Lembrando a você que quando nós falamos o objeto, é o objeto de incidência da conduta humana. Então, é onde irá incidir a conduta do nosso autor. Nesse caso, como estamos diante do crime de homicídio, o objeto de incidência aqui é automaticamente um ser humano, tá bom? Então, aqui, o objeto de incidência é o ser humano que vai ter a sua vida retirada por conta dessa atitude. Então, se o objeto de incidência da conduta do autor, ele realmente for impróprio para receber aquela conduta, nós estaremos diante de um crime impossível. O exemplo clássico trazido pela doutrância, onde você vai matar a pessoa que já está morta. Matar aqui entre aspas. Vamos imaginar, você tem lá um torcedor, está torcendo lá na final de uma Copa por conta do jogo do seu time, e ele fica tão emocionado por conta da conquista daquela taça, que ele simplesmente tem uma parada ali e ele acaba morrendo sentado na sua cadeira favorita. Eu tenho a intenção de matar aquela pessoa, ingresso na casa desse indivíduo e vejo a televisão ligada e esse indivíduo deitado. Eu acredito que ele está dormindo e simplesmente disparo vários tiros dentro dessa pessoa, sobre o corpo dessa pessoa, sendo que ela já estava morta. Nesse caso, estamos aí diante do chamado crime impossível, tá bom? Belezinha? Vamos lá, vamos prosseguir aí no nosso estudo. Um ponto interessante e muito discutido aí no direito penal é a questão da consumação do crime de homicídio. Vamos lá. E por incrível que pareça, o crime de homicídio, ele vai ter o seu momento consumativo, não é fixado pelo Código Penal, não é fixado pela doutrina criminalista. Na verdade, o crime de homicídio, ele vai ter o seu momento consumativo por uma lei, a Lei 9434 de 97, que fala da questão, basicamente, da doação de órgãos da pessoa pós-morte, tá bom? E esta lei, ela vai dizer exatamente qual é o momento
onde pode ter a retirada dos órgãos, tecidos e partes do corpo. E a nossa doutrina, ela simplesmente utiliza-se dessa questão para explicar o momento consumativo do crime de homicídio. Vamos lá, acompanhe comigo aí na sua tela. A retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinado a transplante ou tratamento deve ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Então, perceba, a morte para nós, ela vai ocorrer dentro do nosso ordenamento jurídico a partir do momento onde eu tenho a parada da atividade cerebral. Houve parada da atividade cerebral, automaticamente estamos diante da morte, tá bom? Agora vamos lá. O crime de homicídio, ele é considerado um crime material. Beleza? Crime material, fazendo ali uma análise, cruzando aqui penal com processo penal. O crime material é aquele crime que produz resultados naturais. É aquele crimes que vão deixar modificações no mundo sensível, nesse mundo que nós vivemos, tá bom? Agora, dica que eu vou te dar, dá uma olhadinha. Quando nós estivermos diante de um crime material, todos os crimes materiais, eles vão deixar vestígios, beleza? Crime material vai deixar vestígios. Se o crime material deixa vestígios, o artigo 158 do Código de Processo Penal fala que esses vestígios têm que ser periciados. Tem que ser periciados. Então, eles vão ter que ser objeto de perícia, tá bom? Vai ser objeto de perícia. E essa perícia vai comprovar a modificação do mundo sensível praticado por esse delito. Agora vamos lá. Se os vestígios desaparecerem, os vestígios simplesmente sumiram, e lembrando aqui que ele pode sofrer várias circunstâncias que fazem com que os vestígios desapareçam, a ausência do exame pericial, ela pode ser substituída pela prova testemunhal. Então, vamos marcar aqui, substituída pela prova testemunhal, mas ela não pode ser substituída pela confissão do réu. Então, perceba, a confissão do réu não é suficiente para modificar a ausência do exame pericial, tá bom? E lembrando aqui para você uma consideração importante, principalmente para aqueles que vão fazer segunda fase do exame de ordem, é lembrar que se os vestígios do crime desapareceram por causas naturais ou desapareceram por ações humanas, a perícia pode ser substituída pela testemunha sem grande problema. Mas se os vestígios desapareceram por conta da inércia da polícia técnico-científica, por exemplo, a perícia demorou vários e vários dias para chegar ao local para periciar, acarretando o desaparecimento desses vestígios. Automaticamente, a doutrina que é defensiva, a doutrina defensiva entende que não pode ser substituído, tá bom? Belezinha? Guarda essa informação aí, que ela é bastante importante. Agora perceba, o crime de homicídio, ele ainda é considerado um crime instantâneo de efeitos permanentes. Crime instantâneo por quê? Porque ele acontece em um único momento. Então, é o único momento que vai surgir e vai acontecer aí o nosso delito. E ele é de efeitos permanentes. Por mais retórico ou por mais bobo que isso seja, a partir do momento que você realizar a morte, você matar alguém, não dá para voltar atrás, tá bom? Temos uma pessoa só até hoje na história que conseguiu se desfazer e voltar da morte. E até onde se sabemos, não existe outra, tá bom? Por isso ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí dentro do nosso conteúdo. Vamos falar da tentativa. Tentativa é um ponto que é muito cobrado aí na prova do OAB, quando nós falamos do crime de homicídio. Agora perceba, para você entender a figura da tentativa, eu preciso falar um pouquinho do iter criminis. E para você entender aí o iter criminis, é necessário que você entenda ele no desenrolar do caminho do crime. Quais são os passos que o nosso autor vai percorrer aqui? Então é bem simples, você vai dividir aqui a nossa reta em 4 pontos. O primeiro momento do iter criminis é chamado de fase de cogitação. O primeiro momento é a fase de cogitação, tá bom? Primeiro momento chamado de fase de cogitação. Essa fase de cogitação é uma fase interna do qual ocorre na cabeça do indivíduo.
E esse indivíduo, ele vai ter uma opção. Ou ele simplesmente vai prosseguir e exteriorizar a sua vontade, ou ele simplesmente vai abandonar essa pretensão. E o que é interessante é que a fase de cogitação ocorre na cabeça do indivíduo. E se você parar para refletir, muitos de nós, eu acredito que você que está me assistindo, já deve ter cogitado. Puta, se eu pudesse, eu matava aquela pessoa, se eu pudesse, eu socava aquela pessoa, e a fertilidade da sua mente, aí você vai pensando em outras práticas delitivas. Mas o certo é, a fase de cogitação, fase interna, não recebe qualquer punição, não recebe qualquer sanção, tá bom? Depois disso, o indivíduo tem a opção, vou ou não prosseguir, vou ou não continuar. Ele vai optar por prosseguir. Nesse momento, quando o indivíduo opta por prosseguir, ele sai da fase de cogitação e vai para o outro momento. Ele vai para um outro momento, ele vai para os chamados atos de preparação. Atos de preparação. Vamos lá. Em relação aos atos de preparação, muda um pouquinho a história. Muda um pouquinho a história porque nós vamos ter regra e nós vamos ter exceção. Vamos lá. Atos de preparação, o próprio nome, ele explica. O autor, ele vai começar a preparar os elementos que guardam relação com o crime. Agora, vamos lá. Tem um filme que eu pessoalmente gosto muito para explicar a figura do iter criminis, chama-se, um filme brasileiro, tá bom? Um filme muito legal, chama O Assalto ao Banco Central. Se você assistiu Assalto ao Banco Central, ou já assistiu, você deve lembrar que ele vai mostrar cada um dos momentos do iter criminis. E o momento de ato de preparação é quando você começa a articular as ideias do delito, tá bom? Vamos lá, regra e exceção. Qual que é a regra dentro do iter criminis aqui? Perdão, nos atos de preparação. Qual que é a regra aqui para nós? A regra é bem simples. A regra é não haverá sanção. Então eu não vou ter punição, eu não vou ter sanção ao indivíduo que esteja nos atos de preparação. Por quê? Porque ele só está preparando o crime, por uma questão simples. Não houve qualquer ofensa ou qualquer prejuízo ao bem jurídico tutelado, tá bom? Agora vamos lá. Continuando nessa linha. Os atos de preparação, eles podem ser punidos dentro do nosso ordenamento jurídico. É possível. Quando? Vamos lá. Quando o ato de preparação, por si só, for tipificado como crime. Então, vamos lá. Quando a preparação for tipificada como crime. Então, quando a preparação for considerada um fato típico. Professor, como assim a preparação considerada um fato típico? Sim, um fato típico autônomo. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar. Você deseja matar o Irineu enforcado. Para matar o Irineu enforcado, você vai comprar corda e vai comprar um banco. Você tem que chutar o banco para a pessoa morrer enforcada, né? Você não consegue se enforcar de joelhos, em que pesa a nossa história querer falar o contrário. Mas vamos lá. Quando você vai, compra uma corda e um banquinho para enforcar o Irineu, existe algum crime no porte ou transporte de banco ou de corda? Percebe? Não existe. Isso é um relevante penal, do seu ponto de vista do direito penal. Entretanto, você pensa, cogita e prepara. Eu vou matar o Irineu com um disparo de arma de fogo. Vou comprar lá um 38 e vou dar vários tiros no Irineu. Perceba, você vai, compra um 38, coloca na cintura, está indo encontrar o Irineu. Agora, se você tiver com uma arma de fogo na cintura, a polícia militar lhe abordou, existe o crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido ou restrito? Perceba, existe. Nesse caso, você não responde pelo homicídio do Irineu, porque em momento algum você colocou em risco a minha vida, mas você responde perante o Estatuto do Desarmamento pelo fato da sua conduta poder ensejar aí esta figura da responsabilidade penal, tá bom? Belezinha? Vamos lá, vamos prosseguir. Superados os atos de preparação, nós vamos para a próxima fase, chamada de atos de execução. Atos de execução, o próprio nome explica. A partir deste momento, e isso aqui que eu gostaria que você marcasse ou você memorizasse, com os atos de execução, nós temos o início do risco ao bem jurídico tutelado. Então, nesse momento,
o nosso autor, ele começa a colocar em risco o bem jurídico protegido pela vítima. Então, perceba, vamos imaginar, você vai matar o Irineu com a arma de fogo. Enquanto você está andando, problema nenhum. Você encontrou com o Irineu, olhou para o Irineu. Atos de preparação ainda. Você olhou para o Irineu e falou, agora eu te mato. Saca a arma e aponta para o Irineu. Nesse momento que você sacou a arma e apontou ao professor, automaticamente você está aí perante os nossos atos de execução. Quando você aponta, nesse momento, você já está colocando em risco o bem jurídico tutelado do professor, que é a sua vida, tá bom? Belezinha? Então vamos lá. Os atos de execução, eles podem ser punidos, nós já vamos falar disso. Até o momento em que você chega no momento consumativo, você vai chegar perante a consumação, tá bom? No momento consumativo, ele vai esgotar todos os elementos da definição legal do nosso delito. Vamos lá. O crime consumado, ele tem o seu conceito no artigo 14. Eu aumentei um pouquinho a tela aqui para ficar mais claro para você, tá bom? Vamos lá, 14. Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, diz que o crime é consumado quando o autor praticou todos os elementos relacionados aí à nossa prática delitiva. Entretanto, o nosso código também traz o conceito da tentativa. Quando nós vamos estar diante do crime tentado? Vamos lá, muito simples. Disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, vamos de novo. Iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor, tá bom? Beleza? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Então vamos desenhar aqui para você onde está a tentativa. Vamos desenhar onde está a tentativa. Ó, olha que legal. Iniciados atos de execução, não se consuma. Perceba, se você ampliar a nossa tela, você vai perceber que essa reta ela não encostou na linha consumativa. Voilá, esta reta aqui é o que nós chamamos de tentativa. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, perceba, o nosso crime de homicídio, ele também admite o crime tentado. Ou seja, naquela circunstância onde você inicia a execução e por circunstâncias que extrapolam a sua vontade, extrapolam o seu querer, ele simplesmente não consegue atingir sua pretensão, que é retirar a vida alheia, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí dentro do nosso estudo. Para que exista o crime tentado, a nossa doutrina ela ressalta a existência de três fatores. Vamos lá. Vai aparecer aí na sua tela. A primeira delas, existe prova inequívoca de que o agente queria matar a vítima. Então, tem que ser claro, tem que ser cristalino, que o autor tinha vontade de matar a vítima. Se gerar dúvida que o autor queria matar a vítima, nós estaremos diante daquela figurinha lá clássica do direito penal, o chamado indúbio pro réu. Então, na dúvida, nós vamos ter que dar uma interpretação que mais favorece o réu. Então, tem que ter certeza, claro, absoluto, que o autor tinha a pretensão de matar a vítima. Só uma reflexão aqui em nível de case, nível de questões de prova. Dá uma olhadinha. Muitas vezes, o autor, ele tem a pretensão de lesionar e o Ministério Público, ele acaba denunciando o réu por homicídio. E pode acontecer, tanto na primeira fase quanto na segunda fase do Tribunal do Júri, a figura da desclassificação do crime. Então, o MP denunciou por tentativa de homicídio e, ao longo da instrução processual, tanto na primeira quanto na segunda fase, se comprova que, na verdade, a intenção dele não era de matar, mas sim de lesionar, tá bom? Isso é possível, guarde isso como tese para você que for prestar aí a nossa segunda fase, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira colocar, pode colocar aí no chat, tá bom? O professor tá com o celular aberto aqui, tô acompanhando aí a pergunta de vocês, caso tenham alguma dúvida, tá bom? Vamos avançar. Segundo fator, segundo elemento,
que o indivíduo tenha iniciado a execução do homicídio. Então, ele tem que iniciar os atos de execução. Então, tem que começar aí a colocar em risco o bem jurídico vida. E o nosso último elemento é esse aqui, ó, que o resultado, morte, o evento morte, não tenha ocorrido. Ou seja, se ocorreu, por mais bobo que seja, o homicídio é consumado. Não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do nosso agente, ou seja, circunstâncias que extrapolam aí o seu querer, a sua intenção, tá bom? Belezinha? Vamos lá, vamos lá. Superado essa questão das tentativas e do homicídio consumado, nós vamos trabalhar aí com você com a figura agora do homicídio culposo. Como eu falei para você no início aí da nossa aula, a maior número de perguntas diante do crime de homicídio perante a prova do AB é do homicídio culposo, tá bom? Então é sobre ele que nós vamos nos dedicar agora. Vamos lá, dá uma olhadinha. Quando nós falamos do homicídio culposo, a redação dele é muito simples. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Então vamos lá. Detenção de 1 a 3 anos. Algumas questões importantes. Esse crime de homicídio culposo, ele não comporta transação penal. Por quê? A pena máxima dele é maior do que 2, então ele não comporta transação penal. Entretanto, o homicídio culposo, ele vai aceitar a figura da sursis processual, que é a chamada suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099. Então, ele admite a sursis processual. E também admite aquela figura nova, que nós chamamos de acordo de não persecução penal, previsto aí no nosso artigo 28A do Código de Processo Penal, decorrente aí do pacote anticrimes, tá bom? Então, cabe aí esses dois últimos benefícios por conta desse delito. Agora, uma coisa é certa, quando nós estamos diante desse crime, o elemento subjetivo aqui é a culpa, tá bom? Lembrando que a culpa, de uma forma muito singela, ela pode ser resumida como a ausência de cautela. Então, perceba, o nosso autor, ele não agiu com a cautela necessária, com a cautela esperada, e ele acabou praticando o nosso delito, tá bom? Então, o nosso autor, ele pratica o crime de forma culposa. Agora, perceba, a culpa para o direito penal, ela pode ser aqui, ó. Primeiro, imprudência. Segundo, negligência. Terceiro, imperícia, tá bom? Imperícia. Depois, nós vamos ter a culpa consciente, que é um fator importante que nós vamos estudar, e a culpa inconsciente, tá bom? Você vai ter essas duas modalidades aí de culpa também que são criados pela doutrina. Imprudência, forma ativa da culpa. Negligência, a forma negativa ou omissiva da culpa. A imperícia é a culpa no âmbito técnico profissional. Os peritos, a culpa inconsciente é quando o autor ele não tem consciência do que está fazendo, chamado culpa pela ignorância, tá bom? Culpa pela ignorância. Agora perceba, e por último nós temos aí a figura da culpa consciente. Nós vamos falar daqui a pouquinho da culpa consciente, comparando culpa consciente e a figura do dolo eventual. Então uma coisa é certa, o nosso autor que pratica o crime culposo, ele não tem a intenção de praticar esse delito. Ou seja, ele não quer, ele não assume o risco, ele simplesmente pratica aí a nossa infração com a ausência de cautela, tá bom? Agora vamos lá, eu vou fazer só um parênteses aqui na nossa aula para falar de um ponto muito importante, o dolo eventual e a culpa consciente. O elemento subjetivo do tipo é uma das questões que mais aparece quando nós falamos aí do assunto teoria do crime, tá bom? Então ele aparece muito aí dentro do nosso conteúdo. Agora, eu preciso traçar com você a figura do dolo eventual e a culpa consciente. Por quê? Isso aqui cai em prova, tanto no homicídio como em outros momentos aí, perguntas diretas. Eu preciso que você trace e entenda isso, tá bom? Entenda, nós estamos numa live, isso aqui é muito rápido por conta da necessidade do professor de abordar um número grande de conteúdo. Então eu vou te passar uma explicação para que você consiga fazer o X no lugar certo na sua prova, tá bom?
Vamos lá. Tanto o dolo eventual quanto a culpa consciente, eles vão começar da mesma forma. Da mesma forma. O autor, ele vai ter uma vontade. Ele vai ter uma vontade. Ele vai ter um desejo. Ele vai ter uma vontade, ele vai ter um desejo. Essa vontade ou esse desejo, ela pode ou não ser uma vontade criminosa, tá bom? Mas ele tem aí uma vontade efetiva. E no momento em que ele vai executar essa vontade, que ele vai satisfazer esse desejo, passa na sua mente uma consequência da realização da sua vontade. Então, olha que legal. Ele vai vislumbrar em sua mente uma consequência da sua vontade, tá bom? Ele vai executar, vai pensar, nossa, eu posso praticar isso, eu posso fazer isso ou posso fazer aquilo. Agora, esta consequência de sua vontade, ela não é desejada. Então, nós vamos marcar que essa consequência, ela é indesejada. Então, perceba, tome muito cuidado. Você está executando uma pretensão, você tem vontade de fazer algo que você deseja, isso você realmente quer. Como consequência da execução dessa sua vontade, vem à sua mente algo que você não deseja, que você não quer, não realiza, não tem a pretensão, mas só que você vislumbra. Putz, pode acontecer, mas você não quer. Agora perceba, até aqui, dolo eventual e culpa consciente são iguais. Até esse momento, dolo eventual e culpa consciente são iguaizinhos. Agora, a partir desse momento, vai ter a diferença entre os dois. Vamos lá. O vermelho vai ser o dolo eventual para nós, tá bom? Repare, quando nós falamos do dolo eventual, nós falamos que o autor assume o risco. Então, o autor assume o risco, tá bom? Quando o autor assume o risco. Então, quando eu estou diante do dolo eventual, professor? É bem simples. Quando o autor assume o risco. Mas, espera aí, assumir o risco, toda vez você estuda lá o Código Penal, você fala que o crime é doloso, o dolo é quando a gente quis ou quando o autor assume o risco. Assumir o risco é uma explicação muito superficial. Mas vamos lá, vamos aprofundar isso aqui um pouquinho. O que significa assumir o risco? Olha que interessante. O autor, ele é indiferente com a consequência indesejada da realização da sua vontade. Então, perceba, o que significa dizer que o autor assume o risco. Dá uma olhadinha. Esta vontade que é indesejada, esta vontade que ele não deseja atingir, ou seja, que é a consequência da realização da sua vontade, ele simplesmente não se importa. Vamos dar um exemplo aqui, um dos exemplos mais clássicos é a pessoa que está tirando racha. Vamos imaginar, eu e você, vamos lá tirar racha. Aqui em Mogi sempre tinha racha em alguma avenida, a Avenida Japão, às vezes o pessoal tirava racha aí na Perimetral. A Avenida Japão era famosa aí pelos rachas. Hoje não sei mais se continua tendo ou não. Mas vamos lá, você tem lá os rachas. Eu e você, vamos lá fazer um racha aí lá na Avenida Japão aqui em Mogi, das Cruzes, onde o professor reside. Vamos lá, vamos imaginar, eu e você paramos um carro um do lado do outro e começamos a acelerar. A minha vontade e a sua é a mesma. Nós desejamos correr. Nesse caso, a nossa vontade ela repercute em um crime, tá bom? Previsto na figura do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nossa vontade, nosso desejo é ser o corredor mais rápido. Então, eu quero ter o carro mais rápido, mais potente, para chegar até o limite, até a marca, antes do que você. Beleza? Quando eu vou pensando nesse desejo, eu vejo que tem um monte de pessoas para assistir aquele racha. E eu falo, puta, se eu perder o controle desse carro, pode ser que eu atropele e mate alguém, tá bom? Pode ser que eu atropele e mate alguém. Aí você pensa, assume o risco. Imagina, isso nunca vai acontecer. Não, não vai, porque se acontecer, brane-se. Problema dessas pessoas. Ninguém mandou essas pessoas virem querer assistir o nosso racha. Então, nesse caso, você não se preocupa, você não se importa com aquelas pessoas que estão ali. Literalmente, entre aspas, dane-se. Ninguém mandou ele comparecer até aqui, tá bom? Ninguém mandou essa pessoa aparecer aqui, problema dele, não quero nem saber. Então, essa figura é aquilo que nós chamamos de dolo eventual, tá bom? Belezinha? Agora vamos lá. Nós temos que lembrar que agora de azul é a culpa consciente.
a culpa consciente. Olha que interessante. A culpa consciente, ela é trazida dentro do nosso ordenamento jurídico pelo Código Penal Militar. Então, perceba, o Código Penal Militar, ele vai trazer para nós o conceito de culpa consciente. Olha que interessante acompanhar isso. Estamos no artigo 33, 33 do Código Penal Militar. Olha o que ele fala. O crime é culposo quando o agente deixa de empregar a cautela ou diligência ordinária ou especial, a que está obrigado em face das circunstâncias, não prevendo o que poderia prever, ou prevendo, supõe levianamente que não realizaria o que poderia evitar. Então vamos lá, o que nos interessa aqui é a parte final, ó. Não prevê o resultado que poderia prever. Se você não prevê o resultado que poderia prever, você está aí diante da culpa inconsciente. Ou prevendo, aqui é a culpa consciente, você prevê esse resultado indesejado, mas você supõe levianamente que ele não vai se realizar ou que poderia evitar. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então você prevê este resultado, existe uma previsão desse resultado. Mas duas são as circunstâncias. Repare, ou você supõe levianamente que não se realizaria, então você presume-se que não vai se realizar, tá bom? Ou que se realizar-se, você consegue evitar. Você consegue evitar esse resultado. Então, perceba, nesse caso, na culpa consciente, você acredita que não vai acontecer. Imagina, eu nunca vou atropelar ninguém. Eu sou o melhor corredor de racha que existe aqui no Alto Tietê. Imagina, eu nunca vou acertar ninguém. Eu sou excelente, nunca vou bater. Você preveu levianamente que isso não iria acontecer. Ou se acontecer, se eu atropelar alguém, eu sou tão bom que eu coloco essa pessoa no carro e levo essa pessoa correndo a um hospital, a um pronto-socorro, para dar os atendimentos básicos, e essa pessoa não vai morrer. Imagina, nunca vai acontecer. E voilá, acontece. Acontece aquilo que você preveu, você vai e atropela alguém. Normalmente, não pode falar palavrão essa hora, né, por conta ainda está relativamente cedo, e é possível que o YouTube depois retire aí o nosso vídeo do ar. Nós temos a pretensão de deixá-lo aí para você, então por isso o professor vai usar aí uma outra palavra, tá bom? Mas você pode usar um sinônimo aí se você desejar, tá bom? Uma delas é dane-se, tá bom? Puta, ficou de marca texto, deixa eu trocar aqui, deixa eu colocar de lápis, fica melhor. Vou colocar de lápis preto, tá bom? Então uma delas é dane-se, tá bom? Dane-se. A outra é puta. Danou-se. Danou-se, tá bom? Puta, danou-se. Ou putz, danou-se também, você pode aí. Vamos colocar o putz, acho que fica melhor. Putz, danou-se. Vamos lá. Então, perceba, o que é dolo eventual? Dane-se. Dane-se. Eu não tô nem aí pra pessoa. Problema dela. Ninguém mandou ela estar assistindo o racha, ela que ficasse na casa dela. A pandemia é problema dela. Agora, culpa consciente. Putz, danou-se. Perceba, eu não queria que acontecesse. Eu previ, mas não queria. Mas, infelizmente, aconteceu. Nesse caso aí, nós estamos diante da culpa consciente, tá bom? Então, perceba, nível de prova. Quando você fala do exame de ordem, muitas vezes o seu problema ele vai apontar para você que o homicídio é doloso por dolo eventual. E o seu examinador quer que você defenda a tese de culpa consciente. É bem simples. Toda vez que cair dolo eventual na prova, dolo eventual é tese de acusação. Culpa consciente é tese de defesa. Se você tiver na primeira ou na segunda fase e caiu o dolo eventual na sua prova, você vai defender a ideia de culpa consciente. E onde você vai pegar o conceito da culpa consciente? Artigo 33 do Código Penal Militar. Você vai usar só o conceito, tá bom? Você não vai usar o fundamento, porque o Código Penal Militar ele só é aplicado para os membros das Forças Armadas ou Polícia Militar, beleza? Vamos avançar lá, vamos prosseguir aí. O nosso homicídio culposo, ele traz uma previsão de uma causa de aumento de pena, tá bom? Ele traz a previsão aí de uma causa de aumento de pena na proporção de 1/3. Lembrando que a causa de aumento de pena, ela vai interferir na terceira fase da dosimetria da pena.
Então, nesse caso, quais serão as circunstâncias que vão levar aí à causa de aumento? Vamos lá. Se o crime resultar inobservância de regra técnica, arte ou profissão, nesse caso, toma cuidado aqui, tá bom? Isso aqui não é imperícia. A pessoa conhece a regra técnica, ela sabe a regra de sua profissão, de sua arte, de seu ofício, mas ela não observa, ela simplesmente está distraída. Isso não é imperícia, tá bom? Segundo caso, se o agente deixar de prestar socorro à vítima, então aqui, na verdade, é um objetivo de tentar aliviar a dor da vítima. Então, se você causou homicídio culposo, preste o socorro. Se você não prestar, perceba, a conduta nossa aqui é uma conduta omissiva, isso vai acabar acarretando aí na consequência por não fazer. Depois, terceira parte, não procure diminuir as consequências de seus atos. Então, nessa próxima circunstância, você não vai diminuir as consequências dos seus atos, então você não vai reduzir essas consequências, fez problema da pessoa, você não faz nada para tentar diminuir as consequências de sua conduta, e em última situação, foge para evitar a prisão em flagrante. Nunca fuja, se você causou homicídio culposo, nunca fuja, tá bom? Não fuja, salvo se os populares vierem contra si. Então, por exemplo, você atropelou um motoqueiro, acontece, atropelou, infelizmente muitas vezes você não teve intenção, não fuja, preste o socorro. Mas muitas vezes outros motoqueiros vêm para cima de você. Nesse caso, o que eu aconselho você fazer? Presta atenção, saia do local onde aconteceu o acidente e procure a autoridade policial mais próxima, a delegacia de polícia ou uma viatura, e se apresente. E você, quando se apresentar, fala, olha, eu me envolvi no acidente, em tal local, atropelei a pessoa, isso vale tanto para homicídio quanto para lesão, tá bom? Atropelei a pessoa, entretanto, populares vieram em cima de mim e eu estou me apresentando aqui voluntariamente. Eu não tinha intenção de fugir, eu simplesmente saí para que as pessoas não atentassem contra a minha vida. Nesse caso, você está argumentando aí a questão da sua própria proteção, está argumentando aí a figura do estado de necessidade, tá bom? Belezinha? Vamos avançar aí, vamos avançar. E aqui um ponto que o professor é apaixonado, eu gosto muito disso aqui. Vamos lá. O nosso artigo 121, parágrafo 5º, ele traz para nós uma figura que o nosso saudoso Luiz Flávio Gomes trouxe para o Brasil e intitulou de princípio da bagatela imprópria, ou, como a maioria de vocês estuda, a princípio da insignificância. Vamos lá, dá uma olhadinha. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Então, o juiz deixa de aplicar a sanção ao réu. Perceba, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave, que a sanção se torna desnecessária. Então, perceba, as consequências da conduta do nosso réu, ela atingiu de forma tão grave, de forma tão danosa, que não importa a quantidade de pena que você aplicar para ele, ela não vai ser suficiente para aliviar essa dor que essa pessoa traz dentro do seu peito. Exemplo clássico, às vezes acontece, você vê hoje não tanto, mas no passado não tanto distante você via muito isso. Por exemplo, os pais estressados vão ao supermercado e esquecem o bebê recém-nascido dentro do carro com os vidros totalmente fechados e um sol de 40 graus, 35 graus aí. Nesse caso, certamente essa criança vai morrer. Morre por conta disso. E a morte do filho para os pais, ou para a mãe, ou para os pais, ela traz um abalo psicológico tão grande, tão severo, que essa pessoa simplesmente não se importa com a sanção. Ela não vai ser suficiente para reparar a dor que esse pai ou essa mãe vai carregar em seu peito por saber que foi o responsável por tirar a vida do próprio filho, tá bom? Nesse caso, o juiz deixa de aplicar a pena, porque a pena passa a ser desnecessária. Então, essa figura aqui que eu gostaria que você lembrasse, tá bom? O quando surge a bagatela imprópria,
quando a pena se torna desnecessária. Então, nós temos aqui que a sanção penal, ela se torna desnecessária, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha. Só completando aqui, ó, eu só vou voltar para você não se perder. A pena é desnecessária, a bagatela imprópria, ela vai surgir no artigo 59, tá bom? Artigo 59, ele é um dos artigos que o juiz vai utilizar na dosimetria na pena. Na verdade, especificamente, ele é usado na primeira fase da dosimetria. Vamos lá. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inciso 1, as penas aplicáveis dentre as cominadas. Perceba, quando nós estamos diante do princípio da bagatela imprópria, perceba, quando a pena se torna desnecessária, ou seja, não importa a quantidade de pena que eu aplicar, ela não vai atingir as finalidades da própria sanção, a prevenção geral e a prevenção especial, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí dentro do nosso delito. Falando um pouquinho agora do homicídio qualificado. Lembrando que o crime de homicídio qualificado, ele é considerado um crime hediondo, tá bom? Por força do artigo 1º da Lei 8.072, e ele tem uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Reclusão de 12 a 30 anos, tá bom? Então, aqui é um crime grave, tá bom? Um crime muito grave aí praticado dentro do nosso ordenamento jurídico. Homicídio culposo. Vamos lá, vamos prosseguindo aí dentro do nosso delito. Então, só uma circunstância aqui, um ponto importante. Quando eu falo para você a existência de uma qualificadora, eu tenho a elevação daquilo que nós chamamos de pena base, tá bom? Perceba, no homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. No homicídio qualificado, a pena base é de 12 a 30. Lembrando que a pena base é a pena que o juiz vai sair no momento da primeira fase da dosimetria da pena. Então, perante a primeira fase da dosimetria da pena, eu vou ter uma elevação da quantidade de reprovação social, fazendo com que o crime seja chamado de qualificado, ou seja, a reprovação social ela é maior, tá bom? Vamos lá. Quais são as circunstâncias que levam aqui a nossa qualificadora? Não vou conseguir tratar com vocês hoje na live todos, mas eu vou passar aí para vocês os mais importantes, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles, inciso 1. Então, vamos lá. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Vamos lá. Paga é pagamento à vista. Então, eu pago para você matar. E promessa de recompensa é eu pago depois que você matar. Então, quando eu falo paga ou promessa de recompensa, o exemplo clássico aqui são os mercenários. Você paga para eles matarem, ou você vai prometer pagar se ele matar, tá bom? Agora vamos lá. O segundo momento é a figura do motivo torpe. Motivo torpe. O motivo torpe ele só faz sentido ser estudado se você olhá-lo junto com o motivo fútil. Então, nós vamos ter aqui o motivo torpe, que é diferente do motivo fútil, tá bom? Lembrando que não dá, na mesma figura típica, eu ter, ao mesmo tempo, motivo torpe e motivo fútil. Por isso é ou o crime é motivo torpe, ou o crime é motivo fútil. Vamos lá. O motivo torpe. O motivo torpe é o motivo vil, é o motivo repugnante, é o motivo que traz uma sensação horrível. Você fala, nossa, como é possível alguém ter praticado esse crime que causa até uma náusea? Vamos dar alguns exemplos aqui, os exemplos mais clássicos de motivo torpe. Vamos lá. Você ouviu falar do vampirismo? Eu mato a vítima para tomar de seu sangue. Ou o canibalismo? Eu mato a vítima para simplesmente comer sua carne. Ou, outro exemplo, eu mato a pessoa em um ritual macabro, um ritual de magia negra, por exemplo. Então, isso tudo é considerado motivo torpe, tá bom? Agora, mais uma questão aqui que eu queria que você pensasse aqui comigo e guardasse essa informação. Lembra do caso da Suzane Richthofen, que ela foi lá responsável, articuladora pela morte dos seus pais?
aquele motivo, aquela razão que levou ela a matar, ao que lembra, ao que indica, foi ficar com a herança dos pais, é um motivo reprovável. E ele é considerado também um motivo torpe, tá bom? Não esqueça aí do caso da Suzane. E por último, nós temos aqui o motivo fútil. O motivo fútil, o próprio nome se explica. É um motivo insignificante. É um motivo pequeno. Ou seja, o motivo pelo qual você mata alguém, ele não é condizente com a razão pelo que você matou. Então você mata alguém por um motivo bobo, um motivo pequeno. Exemplo, eu mato alguém em uma briga de trânsito. Ou eu mato o dono do bar porque não quis me vender uma pinga fiado, um litrão fiado. Eu vou e mato essa pessoa. Então perceba, isso é um motivo fútil, é um motivo pequeno. Então toma cuidado aí, motivo torpe, motivo fútil aí no seu exame de ordem, tá bom? Vamos lá. Homicídio híbrido. Homicídio híbrido é uma figura muito legal aí, volta e meia, ela aparece dentro do exame de ordem, tá bom? Na verdade, o homicídio híbrido é o chamado homicídio privilegiado qualificado, tá bom? Existe o roubo híbrido, existe o homicídio híbrido. Para nós aqui, vamos olhar aqui o homicídio híbrido, tá bom? O homicídio híbrido, eu vou ter duas circunstâncias ao mesmo tempo atuando nessa infração. O primeiro deles é a existência de um privilégio. Privilégio é artigo 121, parágrafo 1º. E eu vou ter a existência de uma qualificadora. Agora, dá uma olhadinha, para o que você está fazendo e olha para o professor, isso aqui é importante. Olha o que eu vou te falar. O homicídio qualificado é considerado crime hediondo. O homicídio híbrido, ou seja, o homicídio privilegiado qualificado, segundo posição dos nossos tribunais superiores e a majoritária na doutrina, ele não é considerado hediondo. Então, marca essa informação, ele não é hediondo, tá bom? Ele não é considerado. E se você me perguntar, professor, por que ele não é hediondo? E eu vou te falar que a figura do homicídio privilegiado afasta a hediondez do crime, tá bom? Só ver se eu coloquei aqui. Ah, eu não coloquei. Deixa eu abrir aqui o nosso Código Penal de novo, que eu vou te mostrar aqui o nosso artigo 121 aqui, que fala da questão relacionada ao nosso privilégio, que tecnicamente é uma causa de diminuição de pena, tá bom? Vamos lá. Se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou relevante valor moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então eu tenho aqui uma hipótese de diminuição da pena de 1/6 até o limite de 1/3. Agora perceba, o nosso legislador nos traz 3 circunstâncias que levam ao homicídio privilegiado. Quais são elas? A primeira delas aqui, ó, relevante valor social. Relevante valor social. Quando eu falo no valor social, eu entendo que a morte daquele indivíduo vai fazer um bem para todo o corpo coletivo. Por exemplo, eu mato um grande criminoso da nossa região, onde aterroriza a nossa comunidade. Nesse caso, relevante valor social. Outro, relevante valor moral. Moral, ele vai olhar para o indivíduo. A morte daquela pessoa, ela vai trazer uma espécie de satisfação pessoal para aquele indivíduo. Exemplo, o pai que mata o estuprador de sua filha. Ele descobre quem é o estuprador de sua filha, ele vai e o mata. Nesse caso, relevante valor moral, tá bom? Depois, nós temos aí a existência da violenta emoção. Só toma cuidado, a violenta emoção, por si só, ela não vai modificar sua pena. Tem que ser violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, a vítima provoca o autor de tal forma que faz com que ele esteja aí numa situação de violenta emoção. Uma circunstância que é clássica em nível de explicação, mas hoje ela já não é mais tão aceita assim na nossa jurisprudência, é aquela figura da... Vamos imaginar, você está agora assistindo a live aqui com o professor, o seu mozão está onde? Está com você assistindo a aula, o seu mozão está fazendo alguma coisa, sabe onde o mozão está? Vamos imaginar que você desconfia que o seu mozão está fazendo alguma coisa e você simplesmente vai atrás do seu mozão. E entenda uma coisa, descobrir a traição
é coisa de curioso, tá bom? Se você for curioso, você descobre. Se tiver, claro. Se não tiver, não. Mas perceba. Então, quando você estiver chegando, avisa. Olha, amor, tô indo, tô chegando. Justamente para você simplesmente não perceber nada. Brincadeira à parte, mas vamos imaginar. Você chega no local, ou até eu chego, e você vê lá o seu mozão com o Ricardão, ou o seu mozão com a Ricardinha. E você simplesmente fica numa situação, nossa, como aquilo aconteceu? Você é dominado por uma emoção muito forte. Essa violenta emoção faz com que você vá e mate, tá bom? Você tem aí diversos casos aí dos chamados crimes passionais, ou o amor que mata. Nesse caso aí nós temos a figura do homicídio privilegiado, tá bom? Agora vamos lá. A qualificadora. E antes de avançar, eu preciso fazer uma observação para você. Os nossos tribunais entendem que para existir o homicídio híbrido, eu preciso ter a seguinte combinação: elemento de ordem subjetiva e elemento de ordem objetiva. Perceba, então eu preciso sempre ter essa combinação, subjetivo e objetivo. Agora perceba, o privilégio, ele é um elemento de ordem subjetiva. Por que ele é de ordem subjetiva? Violenta emoção, valor social, valor moral, ele é um tanto relativo. Agora, para ter o qualificado, para existir o homicídio híbrido, a minha qualificadora tem que ser necessariamente de ordem objetiva. Tem que ser necessariamente de ordem objetiva. Então, subjetivo mais objetivo. Qual que é o problema? De todos os incisos do artigo 121, parágrafo 2º, eu tenho apenas 2 incisos que são considerados objetivos. O inciso 3 e o nosso inciso 4, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei no slide seguinte. Não, não coloquei. Vamos aqui olhar quais são esses 2 incisos. Inciso 3, dá uma olhadinha. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Veneno, sem explicações, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso. Quando você fala meio insidioso, o que eu preciso que você lembre? Meio insidioso, eles são as sabotagens de forma geral. A sabotagem, ela acontece de tal forma que a vítima não percebe que se iniciaram os atos de execução. Ela só vai descobrir isso, ou muitas vezes nem descobre o que vai acontecer por conta desse ato de sabotagem. Vamos imaginar, alguém tem a pretensão de matar o Irineu, entra embaixo do seu carro e corta lá a mangueirinha que traz o fluido de freio. Corta a mangueira do fluido de freio, essa mangueira do fluido de freio é cortada e ela simplesmente vai vazando conforme você vai dirigindo. Uma hora você vai pisar no seu carro e não vai ter mais freio. Automaticamente você está diante aí do meio insidioso, tá bom? Belezinha? E o inciso 4, ele também traz aí para nós a segunda situação de ordem objetiva. A traição, a emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tá bom? Também é considerado aí homicídio qualificado. Agora vamos lá. Professor, você falou, eu entendi que isso não é hediondo, mas me dá um exemplo? Vamos lá, eu te dou um exemplo. Dá uma olhadinha. Vamos imaginar o seguinte, um pai, ele vai ver o seu filho está em estado vegetativo. Então, o estado vegetativo, ele tem consciência, porque a atividade cerebral está funcionando, mas ele não movimenta absolutamente nenhuma parte de seu corpo. Então, não movimenta nenhuma parte de seu corpo. O que vai acontecer? Esse pai não aguenta ver mais o seu filho sofrendo, ele decide o matar. E ele decide o matar, por exemplo, com asfixia. Pega um travesseiro e vai sufocar essa pessoa. Ou esse pai decide matar injetando um veneno mortal. Perceba, o pai matar o próprio filho que está em estado vegetativo é homicídio privilegiado, relevante valor moral. Agora, você usar asfixia ou veneno faz com que o homicídio seja qualificado. Nesse caso, nós temos aí um exemplo de homicídio híbrido, tá bom? Belezinha? Vamos lá, indo aí para os finais da nossa live. Estamos falando aí da figura do homicídio praticado contra a mulher, por razão da condição do sexo feminino. Então, nesse caso, nós temos o homicídio
que ele é praticado contra a mulher. Nós temos aqui a vítima, mulher, por conta da condição do sexo feminino. Esse delito, ele é chamado de feminicídio, tá bom? Mas só que eu preciso que você não confunda o feminicídio com o femicídio. São duas circunstâncias distintas. Feminicídio é uma coisa e femicídio é outra coisa. Vamos lá. Feminicídio é matar a mulher em razão da condição do sexo feminino. Então você precisa ter necessariamente essa condição do sexo feminino para ser feminicídio. Agora, femicídio é só matar mulher. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Uma das situações que é condição do sexo feminino é a violência doméstica e familiar. O Irineu vai e mata o mozão. Eu vou e mato o mozão. Mato lá a minha esposa. Vou e mato ela. Nesse caso é feminicídio, porque eu matei em razão da condição do sexo feminino. Agora vamos imaginar, eu estou andando na rua, olho para uma mulher, não gostei dela, saco a arma e mato essa mulher do nada. Isso é femicídio, não é feminicídio. O femicídio, por si só, ele não é qualificado. O simples ato de matar a mulher, por si só, não é considerado homicídio qualificado. Mas o feminicídio, ele é considerado homicídio qualificado. Agora surge a dúvida, professor, quando é essa condição do sexo feminino? Vamos lá. A condição do sexo feminino, perante o nosso próprio Código Penal, ocorre em duas circunstâncias. E aqui nós estamos perante o artigo 121, parágrafo 2º, a linha A. Primeiro, quando temos violência doméstica e familiar contra a mulher, aí você vai ter que dar uma olhadinha na chamada Lei Maria da Penha, tá bom? Lei 11.346 de 2006. Você vai olhar em especial o artigo 5º dessa Lei Maria da Penha, que traz para nós aí quais são as circunstâncias que existem violência doméstica e familiar. E a segunda circunstância, também no mesmo parágrafo, é quando você mata a mulher por conta de menosprezo ou em consequência da discriminação pelo fato dela ser mulher. Nesses dois casos aí nós vamos ter o nosso feminicídio, tá bom? Guarda essas informações aí que são importantes. Vamos lá, vamos lá. O crime de feminicídio, ele sofreu uma alteração no ano de 2018, tá bom? Então houve uma pequena modificação nas hipóteses dos seus parágrafo 7º, sendo que o parágrafo 7º ele vai trazer para nós uma causa de aumento de pena na proporção de 1/3 até a metade, tá bom? Lembrando que causa de aumento de pena interfere na terceira fase da dosimetria da pena. Vamos lá. Quais são as circunstâncias? Primeira delas, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Perceba, nesse momento, a mulher está um tanto fragilizada por conta da própria gestação, por conta da quantidade de hormônios que muitas vezes interfere e faz com que são necessários para a gestação saudável de seu bebê. Então, nesse momento, vai ter aí a nossa causa de aumento. Segunda circunstância, toma cuidado com a redação. Direito penal é interpretação restritiva. Pessoa menor de 14 anos. Por mais bobo que seja, menor de 14 não é igual a 14. Então, a nossa vítima tem 13 anos, 11 meses e 29 dias. Por quê? Nós adotamos o calendário gregoriano, no qual permite que os dias eles têm que ter 30 dias, tá bom? Os meses são compostos por 30 dias. O professor mora num bairro de Mogi que chama César de Souza, e o trem é pontual, eles passam todo dia por volta das 9 da manhã e por volta das 9 da noite. Você está ouvindo esse barulhão aí no fundo, tá bom? Belezinha? Vamos lá. Depois, maior de 60 anos. Maior de 60 anos. Maior de 60 anos, a pessoa tem que ter 60 anos e pelo menos um dia. Se a vítima tiver exatos 60 anos, não vai ter causa de aumento. Se a vítima tiver exatos 14 anos, não vai ter da mesma forma a nossa causa de aumento, tá bom? Vamos lá. Com deficiência ou portadora de doença degenerativa, que acarretem condições limitantes ou de vulnerabilidade física ou
mental. Então, essa segunda circunstância também gera aí o nosso aumento de pena, tá bom? Vamos lá. Terceira circunstância, que sofreu modificação na presença física ou virtual de descendentes ou de ascendentes. Então, linha reta para baixo, linha reta para cima, vai gerar essa figura. Perceba, presença virtual, ela foi alterada em 2018, parece que os nossos legisladores estavam antevendo aí a pandemia, que fez aí uma utilização maciça das redes diversas de comunicação virtual. Como agora, nós estamos aí conversando, o professor está em sua residência aqui em Mogi, não sei onde você está me assistindo, mas nós estamos tendo aí uma live virtual, tá bom? Vamos lá. Se matar na presença física ou virtual de descendente ou ascendente, também vai ter a hipótese de aumento de pena. E por último, aqui uma outra inovação também é se ocorrer o descumprimento das chamadas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Então, se você descumpriu as medidas protetivas da Maria da Penha e matou a mulher enquanto ela tinha medida protetiva, você estará diante do feminicídio, tá bom? Questões importantes aí para você no diante do exame de ordem. Tranquilo? E com isso, nós concluímos aí o conteúdo da nossa live, tá bom? Então, o professor vai tirar aí a imagem dos nossos slides e vai voltar aí para o professor, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Queria aproveitar esse momento para agradecer aí a sua participação, fiquei bastante feliz, é a primeira live sozinho do professor Irineu aqui com o Realize Concursos. Obrigado aí pela participação de vocês. Agradecer aí a equipe do Realize, que teve a paciência aí de aguentar o professor trabalhando aí, acertando aí as nossas configurações aí para essa live acontecer. Curtiu nossa live? Curtiu o conteúdo aí? Deixa o like pra gente, compartilha o vídeo aí nas redes sociais. O pessoal do Pedagógico falou que não ia retirar o vídeo do ar, tá bom? Então ele vai ficar aí no canal do YouTube do Realize. Depois o professor também vai adicionar em no meu canal do YouTube, tá bom? Obrigado pela participação. Siga-nos nas redes sociais. Semana que vem nós vamos ter aí uma outra live, e se não me falha a memória, vai ser o professor Quintino, tá bom? Se não me falha a memória, mas nós vamos confirmar aí no Instagram ao longo da semana. Se for o professor Quintino, ele vai falar provavelmente sobre a lei de falência, tá bom? Tranquilão? Então, obrigado aí pela participação de todos. Eu vou só responder aqui as perguntas. Teve a pergunta aqui do Renan. Poxa, Renan, gente boa, gosto muito do Renan. Vamos lá, ele falou assim, boa noite, professor. É possível pedir desclassificação depois da decisão de pronúncia? É possível sim, Renan. A figura da desclassificação nos crimes dolosos contra a vida, ela pode acontecer tanto ao final da primeira fase, então o juiz da primeira fase, antes de pronunciar, ele vai adotar uma das 4 decisões, que é pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Nessa hipótese, se o juiz desclassificar o crime na primeira fase, ele vai remeter os autos ao juízo competente, que ele assim o entenda. Agora, se a desclassificação for na segunda fase, e lembrando que a desclassificação na segunda fase ocorre por uma vontade dos jurados que acolhem a tese defensiva arguída, a desclassificação, o que vai acontecer? O próprio juiz presidente da segunda fase, o chamado presidente do Tribunal do Júri, ele mesmo vai desclassificar, ele mesmo vai dar a decisão que desclassifica o crime. E aqui por uma questão bem simples, tá bom, Renan? Porque quando nós falamos na decisão de desclassificação da segunda fase, você já teve toda a instrução processual. E o rito do Tribunal do Júri, sem sombra de dúvidas, ele é o rito mais garantista que existe aí dentro do nosso ordenamento jurídico. Tanto que ele não tem ampla defesa, ele tem plenitude de defesa, é um dos exemplos, tá bom? Então pode acontecer aí nas 2 fases, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Agradecendo aí a participação de vocês, aqueles que estão aqui conversando com o professor.